Olá, estudantes, tudo bem? Creio que nós não nos conhecemos ainda. Eu sou a professora Cida e hoje estou aqui para convidar você a partilhar algumas descobertas sobre um dos povos formadores do nosso estado. Imigrantes vindos da Inglaterra. Isso mesmo, os ingleses. Um povo que com sua cultura trouxe muitas contribuições para o nosso Paraná. Vamos conhecer um pouquinho mais desse país fascinante? Mas antes de começar, que tal organizarmos o material? Veja lá, você vai precisar de caderno, o lápis, se não tiver o caderno, algumas folhas, lápis de cor, cola e tesoura, caso você ache necessário. Prepare seus materiais e aproveite para fazer o registro da nossa aula. Escreva lá, Proposta Pedagógica Ingleses em Curitiba, Professora Cida, e coloque a data de hoje. E não se esqueça, depois de organizar tudo isso, higienize bem as suas mãos. Faça lá que eu te espero aqui. Muito bem, agora que você já organizou as suas coisas e eu também já higienizei as minhas mãos, vamos começar? Quero começar convidando vocês para um chá das 5. Chá das 5? Isso mesmo, um costume inglês que não é tão inglês assim. Esse costume veio com uma rainha portuguesa que se casou com um príncipe inglês. Ela levou para a Inglaterra e virou um costume conhecidíssimo no mundo como um costume dos ingleses. O chá das 5, ele traz algumas peculiaridades. Sabe aquele nosso lanchinho da tarde? Então, lá para os ingleses isso é quase uma cerimônia. Às 5 horas, eles preparam caprichosamente a mesa, fartamente servida com pãezinhos, bolachinhas e as tradicionais geleias, e degustam um delicioso chá. Se eu estivesse aí na sala com vocês, eu convidaria vocês para nós fazermos essa experiência do chá das 5. Como estamos separados, que tal tomar alguma coisa aí na sua casa e curtir comigo o vídeo sobre esse país fascinante? Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje faremos um tour virtual pela Inglaterra, país situado em um conjunto de mais de 6.000 ilhas, conhecidas como Ilhas Britânicas. A Inglaterra, juntamente com a Escócia e o país de Gales, forma a maior de todas as ilhas, a Grã-Bretanha. Desse complexo, ainda faz parte a Irlanda do Norte, formando o Reino Unido. Com uma extensão territorial de 130.279 km² e uma população de mais de 54 milhões de pessoas, o Índice de Desenvolvimento Humano da Inglaterra, segundo a ONU, é de 0,940, considerado um dos mais altos do mundo. A Inglaterra é um país muito visitado por pessoas do mundo todo. É lá, na cidade de Londres, que está o Big Ben, o mais famoso relógio do mundo. Na verdade, a construção é uma torre de 4 relógios, que abriga em seu interior um sino chamado Big Ben. Nessa cidade, ainda se encontra o mais longo rio do país, o rio Tâmisa,
as famosas cabines telefônicas vermelhas, os ônibus de 2 andares e o marco do meridiano de Greenwich. Sua história é registrada a partir do ano 5 a.C., quando o povo celta passou a habitar o território. Porém, indícios arqueológicos do período neolítico, como as construções do complexo de Stonehenge de Avebury, demonstram que ocorreu muito antes disso. A história da Inglaterra passa ainda pela ocupação romana, cujo legado aparece em fortalezas de uma engenharia impressionante, como a Muralha de Adriano, situada na região da Cornualha, o complexo de banhos romanos, na cidade de Bath, e a London Wall, uma muralha erguida há quase 2000 anos para proteger a antiga Londres dos invasores. Grandes monumentos londinos também são oriundos das dinastias monárquicas que passaram pela Inglaterra, como a Torre de Londres, que hoje abriga as joias da coroa, a Abadia de Westminster, catedral gótica do século XI, onde é feita a coroação real, e o palácio de mesmo nome, hoje sede do parlamento inglês, onde encontra-se a chefia do governo do Reino Unido. Além do parlamento, a Inglaterra tem como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II, que também representa o Reino Unido. A monarca tem como residência oficial o Palácio de Buckingham, onde a cerimônia da troca da guarda chama a atenção de todos os visitantes diariamente. As artes e cultura inglesas têm grande destaque mundial. O Shakespeare's Globe Theatre é um dos espaços que remetem à época do seu grande autor. O legado inglês também passa por grandes gênios das ciências, como Charles Darwin e Stephen Hawking, e da literatura, como Charles Dickens, Agatha Christie e Stephen King. A bela Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido, possui inúmeros atrativos turísticos, como a London Eye, a grande roda gigante, de onde pode-se ter uma visão privilegiada de toda a cidade. A Tower Bridge, ponte de 42 metros construída em 1894. O Museu de História Natural, o Museu Britânico, que contém uma grande coleção sobre a história e cultura da humanidade, e o Madame Tussauds, museu de cera com esculturas das pessoas mais famosas do mundo. Liverpool é parada obrigatória para os fãs do rock mundial. A cidade dos Beatles abriga uma coleção de atrativos ligados ao quarteto famoso, como a escultura dos músicos andando na calçada do Liverpool Waterfront, o The Cavern Club, o The Beatles Story, museu com 2 sedes, uma delas no Albert Dock, além da placa da rua Payne Lane e o portão do Strawberry Field, que ganharam fama em suas canções. Em relação ao rock, a Inglaterra também foi berço de outras tantas bandas famosas, como The Who, o Queen, o The Rolling Stones e o Pink Floyd, e outras mais recentes, como The One Direction. Conhecida também como país do futebol, é casa dos clubes mais antigos do mundo, datados desde 1857, e das competições mais antigas, além de grandes times da atualidade. A educação inglesa é pública e obrigatória até os 18 anos, e tem sido considerada uma das melhores do mundo. É nas cidades de Cambridge e Oxford, cada qual com suas belas e interessantes características, que se encontram as sedes homônimas das 2 mais procuradas universidades do mundo. A Inglaterra é mesmo um país fascinante. Que delícia, né? Deu até vontade de viajar. Esse país é realmente fascinante. Mas eu separei para vocês algumas situações para a gente discutir um pouquinho mais. Foram mostrados lá no vídeo muito rapidamente. Vamos começar com a localização desse país. Olhem aqui o nosso planeta. Onde será que fica a Inglaterra? A Inglaterra, observando aqui no nosso planisfério, que é o planeta Terra planificado, esse mapa mostra 2 pontos vermelhos. O primeiro está mais acima, para o norte do nosso planeta. Fica mostrando a localização da Inglaterra. E o segundo, mais abaixo, ao sul, mostra a localização do Paraná, aqui no Brasil. Cada um fica em um hemisfério. A Inglaterra está no hemisfério norte e o Brasil quase todo no hemisfério sul. O Paraná está no hemisfério sul e os 2 países estão separados pelo Oceano Atlântico.
Bem bacana conhecer um pouquinho disso, né? Agora que você já sabe onde fica o país, vamos entender um pouquinho sobre a formação geopolítica da Inglaterra? Então, esse país, a Inglaterra, que tem como bandeira esta bandeira branca com uma cruz vermelha, ele é um país que fica nas Ilhas Britânicas. São um conjunto de quase 6.000 ilhas. Lembram lá que falou um vídeo? Muito bem. A Inglaterra, junto com o país de Gales e a Escócia, formam a maior de todas as ilhas, chamada de Grã-Bretanha. Ah, uma coisa bem importante. Todos os cidadãos que nascem nesses 3 países podem ser chamados de britânicos, mas somente quem nasce na Inglaterra pode ser chamado de inglês. Então, os ingleses vieram da Inglaterra. Os britânicos podem ser também escoceses ou gauleses. Esses 3 países, mas essa ilhazinha aqui, ó, a Irlanda do Norte, formam o que a gente conhece como Reino Unido. E tem uma particularidade muito interessante: um único governo. A capital da Inglaterra é Londres e a capital do Reino Unido é Londres. O Reino Unido tem uma forma de governo um pouco diferente do nosso. Vamos conhecer? Olhem lá. No Reino Unido tem a monarquia e o parlamentarismo. Aqui no Brasil, nós temos o presidencialismo. Existem outras formas de governo, mas nós vamos conversar só sobre essas. O presidencialismo, como você já sabe, é a eleição de um presidente que governa um país, portanto ele é chefe de Estado e chefe de governo, e por um período de tempo, dependendo de cada lugar, existe um período determinado, por lei. No nosso país, o presidente governa com a eleição do voto direto pelo povo. O povo vota na pessoa, elege e junto com os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles governam o nosso país. Lá na Inglaterra, existe a monarquia. Você já deve ter ouvido falar. Reis, rainhas. Isso mesmo. A monarquia, na monarquia não há eleição. Porém, na Inglaterra há. Eles têm a rainha, que é atualmente Elizabeth II, e a chefe de Estado. E eles têm o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Isso quer dizer, eles têm o parlamento que auxilia nesse governo. Quem, na verdade, governa e determina as leis são as pessoas que fazem parte do parlamento. E eles são eleitos pelo voto do povo, só que pelo um voto diferente, não na pessoa. Lá na Inglaterra, eles votam no partido. Vamos conhecer um pouquinho mais. Olha só, aqui nós vemos o parlamento e o primeiro-ministro atual, Boris Johnson. Lá na Inglaterra, eles é que determinam as leis, certo? E temos também a nossa rainha, Elizabeth II. O nome dela, na verdade, é Isabel, mas quando ela teve o título de rainha, passou a se chamar Elizabeth. Ela governa o que se chama de Câmara dos Lordes. Na verdade, como ela é representante do Estado, ela participa de cerimônias e representa o país, isto é, todo o Reino Unido, não só a Inglaterra, em todos os eventos oficiais. E, nos eventos políticos, quem o representa é o primeiro-ministro. Entenderam? É um pouquinho difícil, né? Aqui nós temos a Câmara dos Lordes, que é da nobreza. E aqui nós temos a Câmara dos Comuns, que são as pessoas que são eleitas para governar. É mais ou menos assim, certo? Muito bem. Outro fator importante que muita gente fala sobre a Inglaterra é a tal da pontualidade britânica. Pontualidade britânica? Isso mesmo. Será que é por causa do Big Ben? Vocês viram lá, né, no vídeo. O Big Ben é a torre dos relógios, mas, na verdade, o que dá nome a essa torre é o sino que bate lá dentro, né? Big em inglês é grande e o sino é bem grande. Não é por causa do Big Ben. A pontualidade britânica, que é tão famosa pelos ingleses, na verdade,
Não são eles que são pontuais. Na minha opinião, nós é que somos atrasados. Afinal, para que marcar um compromisso às 7 se você vai chegar às 7h30? Ora bolas, né? Marcou às 7, chega às 7. Os ingleses respeitam muito isso. Mas essa pontualidade não se deve, então, ao relógio que eu havia comentado. Se deve a este local, o Observatório Real de Greenwich. Isso mesmo, fica na cidade de Londres e foi inaugurado em 1657, na época das grandes navegações, com as atribuições de organizar e fazer a localização para as esquadras inglesas. E com isso, a Inglaterra se tornou uma superpotência da navegação. Esse observatório astronômico ajudou muito em vários aspectos. Tanto é que no ano de 1851, por aí, 1850, foi estabelecido a partir desse observatório o meridiano de Greenwich, que você já deve ter ouvido falar. Esse meridiano é uma linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios, o oriental e o ocidental. A partir dele, são traçadas coordenadas, e essas coordenadas acabam nos dando a hora. Então, a hora zero, a hora exata, ela é medida a partir de Greenwich. Isso foi colocado como um padrão mundial até 1986. A partir de 1986, essa hora ela passou a ser uma instituição, uma internacionalização deste horário. Então, a partir do movimento de rotação da Terra, a hora em Greenwich determina todas as outras horas do mundo. Para o seu lado direito, você vai aumentar de 1 em 1 hora. Para o seu lado esquerdo, diminui de 1 em 1 hora. Isso quer dizer, quando for alguma hora aqui, por exemplo, umas 4 horas aqui, lá em Londres, eles já vão estar umas 3 ou 4 horas na frente, certo? Conhecendo um pouquinho disso, as pessoas costumam ir a Londres e visitar esse observatório. Sabem para quê? Para tirar foto no Marco de Greenwich. É esse monumento que eles construíram lá, porque como a linha é imaginária, ninguém consegue ver. Então, no chão, eles fizeram uma marcação e colocaram as coordenadas de cada lugar. Aí, muitas pessoas, inclusive brasileiros, vão até lá, procuram uma localização dentro do seu país, colocam um pezinho do lado ocidental, outro do lado oriental e tiram aquela famosa foto dos pés pisando nos dois hemisférios da Terra. Isso é bem interessante, não é? Outra questão que eu trouxe para discutir com vocês aqui é sobre a educação inglesa. A educação em Londres é muito importante. Tanto é que o ensino é obrigatório até os 18 anos. Até os 16, todos os alunos completam o ensino fundamental, aqui parecido com o nosso. A partir de então, eles podem ter dois caminhos, o ensino acadêmico e o ensino profissionalizante. E eles determinam quais as matérias eles vão cursar. Isso dá direito a eles de fazer um teste e concorrer nas mais famosas universidades do mundo. Sim, porque como você viu no vídeo, Cambridge e Oxford são duas universidades muito procuradas mundialmente e são as duas mais consideradas, aliás, estão entre as consideradas melhores do mundo. Lá na Inglaterra, o ensino é bem formal, tanto é que olha só o que eu fiz para vocês. Eu vim vestida como uma autêntica estudante inglesa. Isso mesmo, esse é o uniforme que os ingleses usam desde os 11 anos de idade, e a gravata, ela é comum tanto para meninos quanto para meninas. A saia não é obrigatória, as meninas podem usar calças, porém, se elas usarem saia, as meias têm que ser sempre escuras. Muito interessante, né? Como será que deve ser usar um uniforme que é camisa o tempo todo? Acho que aqui é bem diferente. Pensa aí se você ia gostar. Falando nisso, na Inglaterra, a gente tem, claro que por conta de toda essa questão da alta referência da educação inglesa, nós temos alguns dos escritores mais famosos do mundo. Vamos conhecer um pouquinho? Olha lá!
Ah, quem é que não conhece It, o palhaço? Isso mesmo. Stephen King é o autor de It e é um inglês que tem muitos livros aqui no Brasil. Até para crianças pequenas. Por exemplo, O Homem que Amava Caixas. Olha só, tá vendo? Outros eu trouxe para vocês aqui para a gente conversar um pouquinho. Olha só, quem é que nunca conheceu um livro ou ouviu falar ou assistiu um filme do nosso famoso bruxinho Harry Potter? Olha lá, aqui nós temos um e aqui nós temos um outro livro dele. Isso mesmo, um personagem tipicamente inglês. Lembram que eles usam os uniformes? Não faz parte só do livro não, é de verdade. Olha só, outra autora, essa eu gosto muito. Talvez as pessoas que têm uma idade parecida com a minha já leram esses livros de mistério da Agatha Christie. Eu ficava lendo para tentar descobrir o mistério antes de chegar no último capítulo, porque ela só conta lá no final. E aí eu ia pegando as pistas do inspetor Poirot para poder descobrir, antes de terminar o livro, qual era o mistério. Ou quem assassinou alguém, né? Muito bem. Ah, mas olha, para quem curte um cinema, quem é que nunca viu aí esse personagem? Ah, Elementar, meu caro Watson. Isso mesmo, Sherlock Holmes é um típico detetive inglês. Mas se você pensa que a Inglaterra tem só autores agora, atuais, famosos, claro que não. Desde a Idade Média, a Inglaterra já despontou com grandes autores. Por exemplo, o William Shakespeare. Aquele famoso que escreveu aquela peça, como é que era mesmo o nome? Ah, Hamlet. Que ele contracenava com um crânio e dizia: ser ou não ser, eis a questão. Já ouviram falar? Então, essa peça é de William Shakespeare. Além de dramaturgo, ele também foi um exímio poeta. Vários livros de Shakespeare estão por aí pelas bibliotecas. Vai procurar. Muito bem, agora a gente já conheceu uma parte bem importante da Inglaterra. A cultura inglesa é realmente muito interessante. E eu quero convidar a vocês para mergulhar num outro tema. O tema da música. Ah, esse você vai lembrar. Vamos ver? Olha só. Rock and roll, berço do rock. Ah, lembrou, né? Muito bem, a terra dos Beatles, do Queen e até dos atuais, da banda atual aí, que é o fervo da moçada, One Direction. Fora Pink Floyd, Rolling Stones, The Who, muitos deles. Quem daí já não dançou um rockzinho? Love, love me do, you know, I love you, ao som dos Beatles? Ah, anos 60 foi muito bom, né? E que tal? Pensa aí, não dançou lá na garagem, agarradinho ao som das músicas lindas feitas pelo Queen? Lembrou, né? Eu gostaria até de voltar no tempo. Mas além de tudo isso, nós temos uma polêmica. Querem ver? País do futebol. Ah, vai falar do Brasil, né? Não, gente, não vou falar do Brasil. Vou falar da Inglaterra. Eles são o país do futebol. Isso mesmo. Sabe por quê? Foram eles que institucionalizaram o futebol como a gente conhece hoje. Com essas regras, esse formato. É da Inglaterra o time mais antigo do mundo, o Sheffield, de 1857. De lá também estão as competições mais antigas. Ah, mas isso também já está na história, não é verdade? Isso mesmo. Agora, na atualidade, eles não ficam para trás, não. Olha só os grandes times. Tottenham, Arsenal, Manchester City e por aí vai. Os caras são bons, hein? Mas a gente também é. Nós não ficamos atrás. Afinal, os nossos títulos nos deixam essa marca, não é?
Agora que você já conhece um pouquinho mais profundamente a cultura inglesa, você deve estar se perguntando, mas o que é que ela vai falar sobre os ingleses no Paraná? O que esse povo veio fazer aqui? Ora, a história de cada país passa por momentos bons e momentos ruins. Especificamente na Inglaterra, lá pelos anos de 1800, eles passaram por uma crise muito grande de falta de emprego. E aí é que começou a imigração inglesa para o Brasil. Aqui no Paraná, ela começou por volta de 1860. Muitos ingleses vieram com a família, filhos e tudo mais para se radicar aqui nas colônias. Isso mesmo, colônias são núcleos de povoamento para fazer com que aquelas pessoas trabalhassem a terra. O problema é que nem todas as pessoas que vieram sabiam trabalhar com a terra, mas o governo brasileiro acabou não fazendo uma seleção. Mandou vir todo mundo, porque eles precisavam de mão de obra. Afinal, estava no final lá, quando já não podia mais fazer o tráfico escravo, e eles precisavam de muita gente para trabalhar na terra. Aí eles abriram os portos para os ingleses. Essa história dos ingleses começou bem antes que isso, mas aqui no Paraná, que é onde nós vamos conversar, ela começou por volta de 1860. O que veio é o seguinte, um grupo de ingleses, um grupo bem grande, de cerca de 1.800 pessoas, formaram a colônia de Assungui. Olha o verdinho ali no mapa. Hoje é o município de Cerro Azul. Já mostro para vocês. Aqui na parte vermelhinha, nós tivemos duas colônias, em Curitiba. As colônias eram de Orleans, você deve estar lembrando, o bairro Orleans, isso mesmo, ali naquela região. E a colônia Argelina. Mas a Argelina não tem um bairro aqui em Curitiba. Não, é o atual bairro do Bacaxeri. Muito bem. Depois houve mais duas tentativas de fazer outras colônias, que é a colônia de Quito e Dona Maria Augusta. Não deu muito certo, né? Foi aqui, ó, na região que está em azul no mapa, que é Porto Amazonas, e na região rosa, que hoje é São Mateus do Sul. Muito bem. Esses ingleses chegavam aqui no Paraná e se hospedavam no Hotel dos Estrangeiros. Como os ingleses, franceses, escoceses, vinha todo mundo, né? Ficavam todos juntos por ali. E aí eles formavam essas colônias. Olha o mapa antigo aqui do Paraná, onde está a colônia de Assungui. Hoje, atualmente, ela é a cidade de Cerro Azul. Isso mesmo, escrita com C. Já foi escrito com S. Depois mudou para a escrita com C. Certo? Cerro Azul hoje é uma cidade muito bonita. Mas os ingleses não ficaram muito tempo lá. A colônia não vingou por conta da infraestrutura. Eles enfrentaram muitos problemas, como febre amarela, falta de estrutura, eles não conseguiam andar na mata densa. Ficaram muito tempo lá, mas não deu muito certo. Porque a ideia era fazer a plantação e escoar para Curitiba, mas as estradas não colaboravam com isso. Então, muitos ingleses, em outros tempos, formaram outros núcleos de povoamento trabalhando em outros ofícios, não só o plantar a terra. Por exemplo, a ferrovia, a erva mate. Olha, por exemplo, 1920. Aqui, ó, estão vendo esse colorido na região norte do Paraná? Isso mesmo. Londrina, a nossa cidade, a nossa grande cidade lá do norte, foi fundada por ingleses. Aliás, lembra a capital da Inglaterra? Londres. Isso mesmo, Londrina quer dizer Pequena Londres. Muitas cidades ao redor de Londrina também foram formadas por esses núcleos de povoamento. E você sabia que durante todo esse período, Curitiba chegou a ter um parque inglês? Isso mesmo. Não oficialmente. No final do século XIX, havia uma mercearia na região do Bacaxeri. Philip Todd e Frederico Fowler eram os donos. E eles vendiam utensílios, tecidos e coisas da Inglaterra. Claro, se eles vendiam essas coisas, muitos ingleses iam até lá para fazer compras. E com o tempo, Felipe resolveu fazer um paisagismo mais bonito ao lado da mercearia. E aí isso atraiu muitos ingleses para lá. Ele passou a servir alimentação, né? Almoço, lanche, e o pessoal começou a frequentar aquele lugar nos finais de semana, sendo chamado de Parque Inglês, porque havia muitos ingleses frequentando lá.
Para você entender um pouquinho melhor a história da imigração inglesa aqui, muitas famílias vieram, como eu disse para vocês. Nós separamos 3 histórias bem rapidinho para contar para vocês. 3 histórias de 3 famílias muito interessantes. Vamos ver? Opa! A família Tamplin. Por que será que está escrito Caroline Tamplin? Isso. Caroline e seu marido Charles vieram da Inglaterra para cá em 1860 e ficaram na colônia de Assungui. Charles era médico. Lembra que eu falei? Nem todos sabiam trabalhar com a terra. Só que a sua profissão não era reconhecida aqui no Brasil. Então ele não ganhava honorários. Eles passaram muitas dificuldades. Caroline era culta, letrada e virou professora. Com o tempo, eles passando por essas dificuldades, Charles acabou falecendo. Caroline sobreviveu do seu ofício, porém lá não tinha muitos recursos, então ela acabou se mudando para Curitiba, tornando-se professora de pintura, de línguas e de piano. E durante sua estada aqui, ela pintou esta aquarela. Nós não temos a foto dessa família, né? A gente, às vezes, algumas pessoas guardam fotografias, mas neste caso não há um registro da Caroline. Nós temos aqui a aquarela pintada por ela. Então, estamos representando a história da família Tamplin por essa aquarela que está num dos espaços da nossa cidade que você vai conhecer logo mais. Olha só, tá vendo só que bacana? Ela mostra Curitiba no início e olha lá a construção da catedral ainda sem o telhado. Caroline fez sucesso aqui, dentro da aristocracia curitibana da época. E trabalhou muito e conseguiu criar seus filhos. Outra família que veio para cá foi a família Joslin. Walter Joslin era um arquiteto. E você sabia que ele ficou conhecido como o inglês que desistiu do Brasil? Ah, mas então ele foi embora. Foi, mas voltou 10 anos depois. E voltou com a família para ficar. Residiu durante muito tempo no bairro do Bacaxeri e foi responsável pela participação em vários lugares, várias construções aqui da nossa cidade. Como, por exemplo, as torres da nossa catedral, a Estrada Imperial e até a balsa para atravessar para o Rio Negro. Como arquiteto, ele fazia esses planos, né? Fazia esses estudos e participou muito, teve muita contribuição dentro da formação da nossa cidade. Ali você pode observar a família Joslin, Walter, sua esposa e todos os seus filhos. E por final, e não menos importante, nós temos a família Gon. E isso mesmo. Estão vendo esse casal aqui, ó, nesse destaque? É o Harry Herbert Gon e Isabel Gon. Harry Herbert Gon era um inglês, filho de uma família inglesa, só que ele era o filho mais novo. E naquela época, as pessoas que tinham muitos filhos acabavam dando os bens e as propriedades para o filho mais velho. Ele era o mais novo, o pai lhe deu algum dinheiro e ele veio para a Argentina. Trabalhou na Argentina, no Paraguai, com erva mate. Descobriu que aqui na região de Prudentópolis tinha um grande hervário. Veio para cá com alguns homens e ali ele se estabeleceu, porque ele trouxe uma técnica de secagem que era adorada pelos argentinos. Ele trouxe a técnica de secagem chamada barbacoa. Então, lembram lá da história da erva mate? O Herbert Gon, ele trabalhou com isso. E aí ele percebeu que como aqui tinha ferrovia, ele podia exportar a sua produção via Porto de Antonina. Muito bem. Trabalhando nisso, ele veio algumas vezes para Curitiba. Aqui ele conheceu a família de Isabel, os Withers. Eles trabalhavam com a parte comercial, tinha uma fábrica de embutidos aqui na região mais de Campo Largo. Esse grupo acabou se conhecendo por serem ingleses e ele desposou Isabel. Junto com ela, tiveram 6 filhos. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história? Então, olha só. O casal Harry e Isabel foi morar nessa bela mansão construída em Tábuas de Araucária, na região do bairro do Batel. Isabel se destacou por atividades de filantropia. Ela foi, inclusive, a fundadora da Cruz Vermelha aqui no Paraná. Cosme, um dos seus filhos, se tornou herói de guerra.
Lutou na Segunda Guerra Mundial, acabou morrendo em uma das batalhas e foi condecorado com inúmeras medalhas por seus feitos. A família Gon continuou morando na casa. O filho mais velho, Harry Bless Gon, se casou com Luisa Bueno. Luisa Bueno Gon foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela foi a primeira mulher a tirar brevet de piloto na história do Paraná e fazia sobrevoos jogando sementes de árvores nativas para reflorestamento da nossa região. Harry se tornou cônsul. E por falar em cônsul, vamos ouvir o vídeo do cônsul do Reino Unido aqui em Curitiba? Vamos ouvir. Olá, meu nome é Adam, eu sou cônsul honorário do Reino Unido aqui no estado do Paraná. Isso quer dizer que eu represento o governo britânico aqui no estado, ajudando a fomentar as relações comerciais, de investimento, culturais, junto com meus colegas do consulado britânico. E hoje temos um time de mais de 100 profissionais na América Latina. Basicamente, numa forma bem resumida, nosso foco é construir parcerias bilaterais que promovem crescimento sustentável, igualdade, segurança e impulsionar e ampliar cada vez mais os links e oportunidades de negócio e cooperação entre o Reino Unido e o Brasil. O UK, né, é uma monarquia constitucional com sistema de democracia parlamentar, cujo chefe do Estado é nossa grande rainha, Sua Majestade Elizabeth. Somos uma união de 4 países individuais, sendo Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Essa união tem celebrado mais de 300 anos de história em conjunto, mas na verdade a história britânica tem milhares de anos de história. Inglaterra, por exemplo, tem sido um país unido há mais de 1200 anos, com grande tradição de democracia e direito legal, desde, na verdade, o 6º século, englobando também a Magna Carta do início do século XI. Apesar devido a isso, hoje o Reino Unido é uma das economias mais inovadoras, abertas e modernas do mundo. E temos uma grande relação com o Brasil. Na verdade, temos amplos laços históricos em trade e investimento que datam mais de 200 anos. No século XIX, alguns dos maiores bancos e empresas de infraestrutura no Brasil foram britânicos, e mais ou menos 100 anos atrás o Reino Unido era o maior parceiro comercial do Brasil, e na verdade a gente continua como o maior investidor estrangeiro até a década 30. Hoje, comércio bilateral, ou seja, importações e exportações, representam mais de 6 bilhões de libras, em torno de 40 bilhões de reais. E também temos uma grande conexão cultural, né? Foi um anglo-brasileiro, o Charles Miller, que trouxe futebol para o Brasil, e inclusive o primeiro jornal brasileiro foi impresso em Londres e trazido para cá num navio. Essa conexão também é muito forte aqui no estado do Paraná, que hoje é um dos estados brasileiros que mais faz negócio com o Reino Unido. A imigração britânica chegou na cidade, concentrando em Curitiba, Paranaguá e também Cerro Azul, mas foi no norte do estado onde esses laços foram mais próximos ainda. Foi uma empresa de capital britânica, a Paraná Plantation, que adquiriu do governo do estado mais de 500 mil hectares de terreno para desenvolver, industrializar, e foi essa empresa que construiu bastante infraestrutura local, fundou Londrina, nomeado a partir de Londres, mas mais do que isso, mais 60 cidades aí na região. Foi justamente por causa dessa rica história em conjunto que no ano passado inauguramos, em conjunto com a Prefeitura de Curitiba, a primeira praça britânica no Brasil. A ideia foi para reconhecer a história e também construir novos laços. Obrigado. Que interessante, né? Mais interessante ainda é que a Casa Gon continua de pé.
não mais nas mãos dos herdeiros, os filhos de Harry e Luísa, mas ela virou patrimônio cultural do nosso estado e hoje é sede da coordenadoria do estado, do patrimônio. Mas o lugar onde ela está ganhou uma grande atividade em prol da formação de um parque. Isso mesmo, a comunidade se reuniu e transformou aquele lugar num espaço de lazer para todos, frequentadores, moradores, e todo esse movimento acabou chamando a atenção do poder público, que transformou esse lugar, com uma bela revitalização, no Parque Gon. Vamos ver o vídeo? O Bosque da Casa Gon agora é Parque Gon. Situado entre as ruas Hermes Fontes, Carmelo Rangel e Bruno Filgueira, o Parque Gon inclui o bosque e a área verde no entorno da Casa Gon. A Casa Gon, patrimônio tombado pelo Estado desde 1989, é também patrimônio imaterial dos paranaenses, uma vez que ali se desenvolveu um espaço de trocas culturais dos grupos que a frequentavam. No ano 2000, a Casa Gon, que tinha por endereço a Avenida Batel, foi toda desmontada e transferida para o final do terreno dentro do Bosque da Família. O Memorial Inglês, espaço construído dentro do parque, é uma homenagem a imigrantes ingleses no Paraná e conta com jardins, estruturas e elementos que remetem à cultura e a personalidades da terra da rainha. O espaço, de 2.500 metros quadrados, é composto por um mural de tijolos que lembra as construções inglesas, com informações sobre as famílias imigrantes. Grandes nomes da cultura daquele país, como a banda de rock britânica The Beatles e o poeta e dramaturgo William Shakespeare, também são homenageados nesses painéis. O uso de QR Codes amplia a experiência dos visitantes, que podem ter acesso aos poemas de William Blake, por exemplo. Há também uma cabine telefônica original, datada de 1930, símbolo urbano da Inglaterra, doada a Curitiba pelo Consulado Geral do Reino Unido em São Paulo. Bancos, iluminação e pista para circular dentro do parque completam o local. Além dos elementos da cultura inglesa, o espaço ganhou 3 caixas de abelhas sem ferrão, que incluem ainda o paisagismo com mini horta e jardim. Também existe um estar para a contação de história composto de casinha de coelho e arco com trepadeira florida no jardim da entrada. O espaço é uma referência à escritora e ilustradora infantil Beatrix Potter, autora dos contos de Peter Rabbit. Completam o paisagismo do Parque Gon 156 árvores nativas na área interna e externa, além de espaço infantil com brinquedos e uma estação de separação para reciclagem. Que lugar apaixonante, não é? Vale a pena visitar. Ele fica no bairro do Batel, logo atrás do shopping. Dentro de todo esse movimento, você percebeu que tudo que a comunidade construiu foi mantido? O jardim, a horta, o espaço para contação de histórias. E além do que, o ano passado ainda ganhou o Memorial Inglês. Olha só, você deve ter observado no vídeo toda essa paisagem. E essa paisagem, ela é altamente inovadora. Em seus painéis, toda essa história que eu contei está registrada por meio desses QR Codes. Você pode chegar com o seu celular e conhecer um pouquinho mais de tudo isso que eu contei para vocês. Cada painel tem um QR Code e você vai mergulhar na história inglesa. Ah, também temos a típica cabine telefônica da Inglaterra, doada pelo consulado inglês para o parque aqui em Curitiba. Ela é de 1930 e nela você pode ouvir canções inglesas por meio do aplicativo Spotify. Gostaram dessa história? Eu amei, tenho certeza que você vai aproveitar muito. E agora eu quero deixar para você uma sugestão para você registrar essa aula. Lembra que todos os painéis têm esses tijolinhos? Eles são muito comuns na Inglaterra, os tijolinhos à vista. Que tal você desenhar aí no seu caderno alguns tijolinhos e escrever dentro de cada um deles ou desenhar alguma coisa para registrar essa aula? Por exemplo, um autor aqui do Brasil ou da Inglaterra, um músico ou até mesmo um ponto turístico, não é? Olha, o Parque Gon é um excelente ponto turístico. E a Casa Gon, o que você me diz? Então, escolha aí o que você quer registrar, desenhe os seus tijolinhos
e deixe essa marca inglesa no seu caderno. Até a próxima aula!